com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus amados. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. O livro do profeta Jeremias. Aleluia. Livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 1. Jeremias. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 1, versículo 4. Está no telão também? Quantos acharem amém? Amém. Luizão, me dá só um pouquinho de retorno aqui, faz um favor, nesse microfone. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor me deu essa mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá Aleluia. aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e te protegerei. E eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: veja, eu coloquei as minhas palavras em sua boca. Glória a Deus. Hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e para derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Então o Senhor me disse: o que vê, Jeremias? Eu respondi: eu vejo um ramo de uma amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Pula para o 19. Vamos só ler o último versículo do capítulo. Eles lutarão contra você, mas não vencerão. Glória a Deus. Só o pastor Ali ouviu, vou ler de novo. Eles lutarão contra você, Glória a Deus. mas não vencerão, Aleluia. Glória a Jesus. pois estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Vamos tomar o seu assento, dizer glória a Deus. Glória. Aleluia. É bom, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meus amados, hoje pela manhã eu falei sobre a simplicidade do chamado, que foi o chamado de Timóteo. E eu citei o texto que no chamado de Timóteo não tem visão, não tem voz divina audível, não tem chão tremendo, céu aberto. Tem simplesmente Paulo falando: me segue nas minhas viagens. E Timóteo falando: agora. Despede dos pais, nunca mais volta para casa. O chamado é simples.
negócio que a gente quer é muita coisa, né? A simplicidade do chamado. Glória a Deus. Mas agora à noite eu quero falar sobre as dores de um chamado. E geralmente é uma mensagem que não é muito pregada, porque geralmente a gente fala só dos pontos positivos, né? Só que todo chamado de Deus genuíno e verdadeiro, ele carrega dores, preços, sacrifícios. A maior parte do chamado é você abrindo mão do que você quer para fazer o que Ele te ordenou. É abrindo mão dos seus sonhos para cumprir os sonhos dele. É pegando os seus projetos e deixando na gaveta para que o projeto dele se cumpra na sua vida. Então, geralmente, o chamado tem esse outro lado que nos dias de hoje não é muito pregado. Geralmente a gente chega nesse início de Jeremias, lê o chamado, fala e é lindo, é maravilhoso, e para. Só que o chamado dele não fica só no capítulo 1, tem mais todo um livro pela frente. E eu quero caminhar com você um pouco aqui para nós meditarmos sobre o chamado de Deus, sobre as dores que o chamado traz, mas para você não pensar que isso daqui vai ser uma mensagem em dó menor, com baixo em lá. Eu quero só te adiantar que, apesar de ter dores, vale a pena ser fiel. Vale a pena ter vale a pena ter uma experiência com Deus. Ainda que o inferno se levante todos os dias, vale a pena estar no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, todos os dias, você vai ver a mão de Deus te protegendo de todo mal, te livrando de todo mal. Ainda que eu tenha que chorar, ainda que seja dolorido, o Espírito Santo está aí para te consolar todas as noites e estar do seu lado. As pedradas podem vir, mas o Senhor é aquele que te guarda a entrada e a saída, todos os momentos. Você já pode dar um aleluia por isso ou deixa no silêncio? Jeremias, ele nasceu em Anatote. Jeremias nasceu nessa cidade próxima de Jerusalém, do reinado do rei Manassés. Ele era filho de Ilquias, que era sacerdote. Ilquias, alguns dizem que era descendente do sacerdote Abiatar, que é da época do reinado do rei Salomão. É apenas uma especulação. Seu pai era sacerdote. E Jeremias, ele vai cumprir 40 anos de ministério. 40 anos de ministério profético em atividade em Israel. Jeremias, ele é chamado aqui no capítulo 1, quando ele tem aproximadamente entre 17 e 20 anos de idade. 17, 18, 19, por ali. As datas na Bíblia geralmente são aproximadas. Ele é chamado por Deus e ele vai entrar num rol que alguns homens estão neles, que é Jeremias, Ezequiel, Samuel, Zacarias. Além, esses homens, o que eles têm em comum? Além de serem profetas, também eram sacerdotes. Jeremias, como ele cresce nessa linhagem sacerdotal, é meio parecido com Ezequiel, que nós vimos domingo passado. Já cresce nessa linhagem sacerdotal, mas também é chamado por Deus para ser profeta. O livro de Jeremias é um compacto de uma mensagem com um pouco de melancolia, mas também com uma ira e juízo ameaçador, uma mensagem iconoclasta que é contra a idolatria, mas com lampejos de promessas messiânicas. Para resumir de uma maneira simples, ninguém quer ser a pessoa que vai dar notícia ruim. Ninguém quer ser a pessoa que vai dar notícia má. Ninguém quer ser a pessoa que a gente fala só, nós escolhemos aqui, nomeamos, e você que vai lá dar a notícia que morreu. Você que vai dar a notícia que deu ruim. Ninguém quer ser essa pessoa. Quando a gente fala assim, quem aqui quer ser profeta, quer ter o dom de profecia? Quando a gente fala amém, na nossa mente a gente está pensando coisas boas. A
gente está pensando que a gente vai chegar daqui a pouco no fim do culto, pegar na mão de alguém e falar assim: olha aí, meu servo, que eu estou contigo, que eu estou fazendo, e a porta está abrindo e tudo mais. Mas a mensagem que está nos lábios de Jeremias é uma mensagem que só muda as imagens, só muda as palavras. Quem que eu aprendi isso aí foi com a Raquel, a coisa do lúdico. O Jeremias o ministério dele é muito desse lúdico. Deus sempre faz uma imagem. Eu vou fazer um negócio aqui, Jeremias, pega um vaso, quebra. Pega um jugo, põe. Era muito visual. No chamado dele mesmo já tem aqui vara de amendoeira, panela d'água fervendo, sabe, muito lúdico. Mas a mensagem em todo o livro de Jeremias é uma só: juízo. Agora você imagina 40 anos pregando a mesma mensagem, 40 anos com a mesma direção de Deus, 40 anos só mudando as imagens, mas a mensagem era a mesma. Eu já quero abrir o primeiro parêntese para ver se pelo menos metade dá um aleluia, que o quê? Deus vai colocar uma palavra nos seus lábios que não vai ter mudança nem variação. Deus vai colocar uma palavra nos seus lábios que ela vai continuar acontecendo na sua vida. Jeremias é fiel à palavra que Deus ordenou falar. Seja fiel com aquilo que Deus está falando contigo. Seja fiel com aquilo que Ele está colocando na sua vida. Seja fiel com o dom que Ele colocou na tua história. Seja fiel com a unção que Ele derramou sobre o teu vaso. Seja fiel com o chamado que Ele fez na tua vida anos atrás. Não deixe de ser fiel com a palavra que Ele colocou sobre a sua história. O tempo pode passar, mas as promessas não têm data de validade, vão se cumprir para a glória de Deus. Aleluia. O chamado de Jeremias começa com algumas palavras que eu separo aqui em 5 pontos junto com você. O primeiro ponto do chamado é Deus falando com Jeremias que ele é a escolha de Deus na terra. Eu vou de novo: ele é a escolha de Deus na terra. O que quer dizer isso? É diferente eu ficar ali na porta da igreja chamando todo mundo para entrar, e quem quer entrar, entra. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu escolher alguém. Uma coisa é eu chamar aqui e falar: todo mundo, depois do culto, vamos em tal lugar. Quem quiser ir, vai quem quiser. Outra coisa é eu chegar em você e falar assim, no meio de todo esse povo: eu escolhi você. Jeremias é a escolha de Deus nessa terra. Se eu posso aplicar essa palavra para você, eu vou te dizer isso: você não foi achado na beira do caminho. Deus não te viu por aí e falou: vai você também. Não, você foi escolhido para estar aqui nesse lugar. Eu vou continuar, que essa glória a Deus pode ser até um pouquinho mais forte. Não existia a igreja brasileira na cidade de Namur, mas Deus moveu os céus, abriu portas, criou situações. Sabe por quê? Porque Ele tinha escolhidos aqui nessa cidade. Ele tinha escolhidos aqui nesse lugar. Você não foi achado na beira do caminho, Ele te escolheu para estar aqui. Isso aqui é uma palavra que não que seja motivacional ou de consolo, mas se por acaso algum dia se acordar meio na bad, fala: nossa, ninguém me ama, ninguém me quer, pobrezinho de mim, e coloca lá Ré menor e fala: nossa, mas eu estou tão mal, chutando pedrinhas. Lembre-se disso, se apega a essa palavra. Se você nasceu, já foi por uma escolha. Se você está aqui, é por causa de uma escolha. Deus não jogou tarrafa e o peixe que veio, não. Ele olhou para você, Ele trabalhou no teu coração, Ele gerou desejo em ti, Ele te trouxe por essas portas. A escolha de Deus aqui nesse lugar, e Deus te usará porque você é a escolha dele na terra. As palavras, os verbos que Deus usa para Jeremias é: conheci, separei e nomeei. Vamos mais uma: conheci, separei e nomeei. Agora no texto: eu conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Pesado. Antes de eu te formar o teu corpo, eu conheci tua alma, Jeremias. Deus vai muito além da nossa mente.
Que o próprio apóstolo Paulo fala isso aos romanos: quem sondou a mente do Senhor? Antes de formar o corpo, ele falou assim: eu já te conhecia. É por isso que eu estou te falando, meu irmão, que você não é um acaso. Antes do teu pai conhecer a tua mãe e mandar o primeiro flerte, Deus já te conhecia. Eu estou te dizendo que na eternidade Deus sabia que ia te formar. Deus conheceu quem você era. E eu estou dizendo que se você está aqui, é porque você é conhecido de Deus. Eu conheci antes de formar no ventre da tua mãe. E antes de você nascer, eu já te separei. E eu te nomeei como profeta para as nações. Eu tenho o costume de falar que Deus, ele joga as iscas para a gente. Eu não sei qual foi a isca que Deus jogou para você mudar para a Bélgica. Também não sei qual foi a isca que Deus jogou para você continuar morando aqui e não ter ido embora. Eu só sei de uma coisa, e isso eu posso te afirmar. Sabe por que você ainda está aqui na Bélgica? Porque Ele te conheceu, Ele te separou e Ele te nomeou para estar nisso. Eu não sei se você acredita, mas nós somos um projeto de Deus. Eu vou falar a segunda vez. Eu não sei se você acredita, mas nós somos um projeto de Deus. Não, eu não sou simplesmente fruto do relacionamento do meu pai com a minha mãe. Eu não sou simplesmente fruto da reprodução humana. Deus criou um projeto no céu e fez nascer na terra. Esse é você. Deus tinha um projeto para realizar e criou você para cumprir ele. Sabe o nascimento de Samuel? Sabe o nascimento de Sansão? Deus queria levantar um juiz. Sondou entre os vivos. Falou: não, entre os vivos não tem nenhum para isso. Já sei, vou fazer nascer. Glória a Deus. Aleluia. Deus sonda essa igreja, sonda os homens, sonda as mulheres, sonda as crianças, os adolescentes, os homens. Não tem ninguém. Ele fala assim: faço nascer um projeto. Então eu estou te dizendo que Ana não estava grávida de um menino. Ela estava grávida de um projeto que ia nascer. Eu estou te dizendo que na tua casa tem projeto de Deus. Teus filhos não são rascunhos de Satanás. Tem projeto de Deus na tua casa. Eu te conheci. Eu te separei. Eu te nomeei. Isso é escolha de Deus nessa terra. Você está aqui escolhido a dedo por Jeová. A segunda palavra do chamado. Quando Jeremias escuta que Deus conheceu, que Deus separou, que Deus nomeou e que ele seria profeta para as nações. Você notou que não tem um singular na frase, tem um plural, sões. Jeremias, que? Aí ele vira e fala: Senhor soberano. Eu acho ótimo isso aqui. Senhor soberano. Ele começa bem, tipo assim: vou começar bem para ver se, né? Senhor soberano. Aleluia. Eu acho que o senhor está um pouquinho adiantado. Eu até não vou falar que eu não vou, mas eu acho que o senhor adiantou o relógio do senhor. Porque eu sou jovem demais. Aleluia. Eu não sei falar. Eu não tenho essa capacidade. É 17 para 20 anos. Eu já não estou capacitado para isso. A vida judaica começava a se considerar alguém como vida adulta depois dos 30. Tem versões que falam assim: eu só sou uma criança. Porque menos de 30 anos era considerada criança. Ainda não tinha maturidade de um homem. E ele fala assim: olha, soberano Senhor, o relógio do Senhor adiantou, porque eu ainda sou só uma criança, eu sou só um menino. Eu sou jovem demais. É engraçado que Deus responde assim: não diga que você é jovem demais, porque eu vou mandar você falar e você vai falar. Eu vou te enviar e você vai. Eu estou dizendo que o segundo ponto, se o primeiro é que nós somos a escolha de Deus na terra, o segundo ponto a ressaltar é que Deus não erra tempo. Vou falar a segunda: Deus não erra tempo. E tem pessoas que talvez estão aqui nessa noite assistindo na live e está achando que Deus está demorando ou que Deus chegou cedo demais. Está no tempo de Deus, na hora dele, no momento dele. Está acontecendo porque tem que acontecer. É um momento de
acontecer. Para de achar, não, está indo rápido demais, deixa eu pôr o pezinho no freio, deixa eu puxar o freio de mão, está indo muito acelerado. Não fale que é jovem demais, Jeremias. Sou eu que farei na tua vida. Está na hora. O que eu já ouvi mas calma aí, pastor, calma aí, pera aí, vamos esperar um pouquinho, pelo menos mais um aninho. O tempo não é nosso. É verdade. E tem gente que quer questionar tempo com quem criou o tempo. Aí complica, né? Complica. Você quer questionar tempo com quem criou o tempo. Deus ainda não está na hora. Gente, Deus chegou para Jeremias. Como que não está na hora se é Deus que chegou? Mas no meu caso, pastor, eu não tive essa visão, não. Eu acabei de falar agorinha que Deus fez nascer uma igreja aqui. E você acha que você acordou num belo domingo e falou assim: preciso procurar um lugar à toa. Nós precisamos ir numa igreja do nada. Se Paulo falou que não tem ninguém que busca Deus, não tem justo, não tem ninguém que queira Deus, não tem ninguém. Aí do nada você acordou com um sentimento de procurar uma igreja. Na rua não sei se tem, mas deixa eu jogar no Instagram. Quando jogou, caiu no Instagram da igreja. Do nada, isso é tudo uma série de coincidências. Do nada chegou um vídeo da igreja. Acho que eu vou lá um dia só para me ver. Você acha que isso foi à toa? Não, é o tempo de Deus na tua vida. É Deus preparando o cenário. O que a gente chama, algumas pessoas chamam de coincidência, é o projeto de Deus acontecendo na tua história. Não tem acaso, é um plano do Senhor que se cumpre na tua vida. Deus não erra tempo. E talvez você está aqui nessa noite. Olha aqui pro meu olho azul. Talvez você está aqui nessa noite. Fala assim: não, mas vamos esperar mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Vamos. A gente quer tardar, a gente quer frear, a gente quer controlar. Posso te dar uma notícia nessa noite? Tira o pé do freio, meu irmão. Tira o pé do freio. Tira esse carro dessa segunda que não passa para terceira, não joga para quinta nunca. Tira o pé do freio. O tempo está na mão de Deus e o tempo está chegando sobre a tua vida. O tempo está chegando sobre a sua vida. Busque ao Senhor. Busque a Ele. É tempo. Jeremias tenta falar: Senhor, para mim não dá. Deus fala: lógico que dá. Aí quando ele fala que é jovem, que não consegue, a Bíblia vai falar comigo o seguinte: e o Senhor estendeu a mão. Eu já contei 4 aleluia que você perdeu, mas vou de novo. O Senhor estendeu a mão. Eu falei domingo passado que quando essa mão aparece é para escrever novas histórias. Esse menino era inseguro, ele não sabia falar, ele não tinha uma oratória muito polida, não sabia falar muita coisa, mas aí, aonde não tem capacidade, a mão entra para capacitar, a mão de Deus entra para capacitar. A mão de Deus começou a se estender e Jeremias olhando. Deus veio com a sua mão e toca na boca de Jeremias. Essa mão vai te tocar nessa noite. Essa mão vai te tocar aqui nessa noite. Tem alguém no culto? Já chegou? Já está aí? Essa mão vai te tocar nessa noite. Eu não sei qual é a tua fraqueza, qual é a tua incapacidade, qual é o teu não consigo, mas a mão de Deus está aqui para te capacitar e te fortalecer. A mão de Deus toca os lábios de Jeremias. E quando Deus acaba de tocar, ele fala assim: está vendo? Eu coloquei as minhas palavras na tua boca. É isso que eu falo sempre. Que quem chama é quem capacita. Quem chama é quem capacita. Quem chama é quem capacita. E eu vou te falar uma palavra que eu não falei domingo passado, mas vou falar agora. Deus vai usar você do jeito que você é. Segunda, Deus vai te usar do jeito que você é. Mas a minha voz é muito grossa, é com essa voz aí. Ele fez você nascer essa voz que ele quer te usar com ela. Mas minha voz é muito fina, parece uma taquara rachada. É com essa voz que ele vai te usar mesmo. Deus vai te usar do jeito que você é. Mas eu não falo igual o outro, eu não canto igual o outro, eu não gesticulo igual o outro, porque Deus já tem o outro. É do seu jeito que ele vai usar você. Nós queremos imitar o outro, ser o outro. Para que Deus fez você nascer? É verdade. Porque Ele quer usar alguma coisa diferente, você. Lembra
de Davi, que chegou e falou assim: vou matar o gigante é isso, é circunciso, não sei o que, pega daqui, pega de lá. Saul olha e fala: meu Deus, isso é um sinal do desespero, um menino querendo ir lá no gigante, não tem mais ninguém mesmo, ninguém, certeza, galera lá no fundo, não. Cadê o nosso Aquiles aqui? Cadê eu e você, Aquiles? Não vai, não estou com medo. Aí ele olha para Davi de novo, paciência, mas pelo menos traz minha armadura, pelo menos morre bonito. Colocaram a armadura dele, a armadura não cabia. Glória a Deus. Aleluia. É pecado usar armadura, sim ou não? É pecado usar armadura, sim ou não? Tem coisa que não é pecado, mas não é para você, Davi. Glória a Deus. Aleluia. Aí é engraçado quando você junta a reunião de jovem, porque a reunião do jovem, ele quer fazer uma lista do que é pecado e o que não é, né? Aí ele fica assim: mas Coca-Cola é pecado? Mas e aquele negócio é pecado? E ouvir não sei o que é pecado? E fica nessa, é uma listinha do pecado e não pecado, vai marcando os X, né? Então, e às vezes não tem lista, porque tem coisa que Deus vai cobrar de mim que não cobra de você. Aleluia. E tem coisa que Deus vai cobrar de você que não cobra de mim. A armadura é bonita, mas não é tua. Deus tem algo para você, Davi. A armadura é bonita em Saul, porque cabe em Saul, mas para você não cabe. Não é que é pecado, mas é que Deus quer te usar de uma maneira diferente. Davi falou: a armadura para mim não dá. Não pega a espada muito pesado, todo desengonçado. Mas você vai lutar com ele com o quê? Você vai jogar dama com ele? Ele fala: não, fica tranquilo, eu já estou indo já com uma arma secreta. E tu vai com quem? Eu vou em nome do Senhor. Aleluia. Essas palmas podem ser melhores se for para Jesus. Só quem anda em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Ele vai no ribeiro, pega a pedra. Alguém batalha com pedra? Não. Tem uma funda. Funda é complicado, né? Um estilingue. Alguém batalha com isso? Você já viu alguém ir para a Segunda Guerra Mundial com estilingue? Se você vir, você morreu, né? Ele pega as pedras do ribeiro. Meu irmão, você não precisa de muita artilharia quando está indo em nome do Senhor. Ele pega as pedras, vai. Quando ele chega, que Golias vê a cena, o cara e as pedras, ele fala: não é possível. Mandaram agora é criança para tacar pedra em meio dele, seu cachorro. Ei, menino, que eu te mato hoje e os corvos vão comer da sua carne. Davi era tão bravo, que ele vira e fala assim: realmente, os corvos vão comer hoje. Eu vou dar glória, se você não der, não. Os corvos vão comer hoje, vai ser banquete. Mas não é eu, não. Não é eu, não. Glória a Deus. Até Davi matar o gigante com a pedrada. Ninguém pegava pedra para matar ninguém. Mas quando Davi atira, o gigante cai, ele vai lá e corta a cabeça de Golias. Ele vira para o moço e fala assim: guarda a espada dele para mim, que depois eu pego, mas a cabeça eu vou levar para o arraial de Israel. Sabe por que isso que ele manda guardar a espada? Porque tem gente que quando tem vitória, joga as armas fora. Guarda que vai ter mais batalha lá na frente. Não é a última batalha da sua vida. Ele fala: guarda as armas que eu vou precisar depois. Mas a cabeça eu vou entrar lá dizendo: tá vendo o que acontece quando você vai em nome do Senhor? Se é pra Jesus, pode ser forte, meu irmão. Não tá ganhado, não. Quando Davi entra com a cabeça do gigante, e a cabeça do gigante está com um buraco no meio da testa, a pedra do governo está lá dentro, e ele joga a cabeça no pé de Saúl, tá aí, ó. A Bíblia diz que depois começou a levantar uma turma com funda, jogando pedra, porque as pessoas vão desprezar você. Meu Deus! Vão rir de você até se cumprir a promessa que Deus disse que ia acontecer. Aleluia. Elas vão rir, mas quando vê a cabeça do gigante vai falar assim: como é que você fez? Me ensina que eu vou fazer também.
Eu quero te dizer que hoje quem te menospreza e despreza, um dia vai ser discípulo, vai andar do seu lado, vai falar comigo também, porque eu quero matar gigantes também. E isso não é aquelas aplicações de vingança, não, só é uma coisa: Deus vai te levantar para influenciar pessoas na presença de Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. A mão está estendida, Deus vai te usar do seu jeito. Deus capacita Jeremias, coloca as palavras na boca de Jeremias, e Deus vai colocar um quarto ponto aqui, que é um equilíbrio no ministério. Você já notou que Deus usou sempre dois lados da moeda? Você vai plantar, mas também vai arrancar. Você vai edificar, mas também vai derrubar e arrasar. O problema é que no dia de hoje a gente quer só um lado da moeda. Hoje a gente, ou cara só, ou coroa. A gente só quer um lado, uma coisa. A gente só quer pregar um tipo de mensagem. A gente só quer falar para um tipo de povo. Mas Deus vai colocar equilíbrio no seu ministério, equilíbrio na sua vida. Tem hora que é necessário você plantar, mas tem hora que é necessário você arrancar. Tem hora que vai ser necessário você edificar, tem hora que tem que derrubar e começar tudo de novo. E quem vai dar essas direções para você saber quando é aquele que te chamou, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai gerando essas direções. Quinto ponto a se falar do chamado é quando Deus termina falando assim: os meus planos vão se cumprir na sua vida. Glória a Deus. E eu quero só liberar essa palavra para a gente continuar a mensagem. Que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Não, quem não quer receber, abaixa a mão. Quem quiser, levanta. Os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Viva Church de Amor. Os planos de Deus não ficaram no Brasil e você veio sozinho. Os planos de Deus não pararam e passaram com o tempo. O plano que Ele tem na tua vida, antes, quando você ainda estava na barriga da tua mãe, os planos vão se cumprir na tua história. Vai ter gente aqui que vai sair desse mês de abril para ser usado pelo Senhor com poder e graça. Tem alguém que recebe essa palavra? Manifeste-se a ela aí. Se cumprir. Até aqui muito lindo meu chamado. Mas eu quero falar com você sobre as dores desse chamado. E é interessante falar sobre as dores do chamado, logicamente pautado na vida de Jeremias, porque talvez alguns aqui já passaram ou estão passando por algum tipo de dor assim. Talvez outras vão passar, não sei. Mas todo chamado traz dor e eu quero compartilhar as dores que Jeremias passou. A primeira dor que Jeremias passa no seu ministério, no chamado, é solidão. A Bíblia fala em Jeremias 11, 18 a 21. Jeremias fala assim: eu nunca me assentei numa roda que se alegra. Eu nunca me assentei numa mesa com júbilo e exultei por causa da tua mão. Eu sempre me assentei em solidão. Talvez Deus vai cobrar de alguns uma solidão momentânea, porque geralmente a gente, quando aceita o chamado, tem muitos amigos que saem de perto. Às vezes a gente perde a amizade. Tem pessoas que às vezes nunca pegam firme com Jesus porque não querem perder as amizades do mundo, não querem perder aquele meio. Não, eu quero ser crente, eu sou crente, eu vou na igreja domingo, aquele modelo de vai só no domingo, mas fora daqui eu continuo da mesma forma. Por quê? Porque eu não quero perder minhas amizades. A primeira dor que Jeremias sente é a dor da solidão. E todo mundo que tem um chamado de Deus, em algum momento você já passou por essa dor. É quando você, principalmente se for pastor, principalmente se for pastor, porque o pastor é aquele que está presente na vida de quase todos, mas quando ele precisa, ele se assenta na mesa da solidão. É aquele que dá uma palavra na vida de todo mundo, um ânimo, vamos lá, vai dar certo. Mas é aquela pessoa que às vezes não recebe uma palavra, recebe uma lista de cobranças, uma lista de julgamentos, uma lista de afazeres. Não é fácil ser exemplo. Exemplo é muito difícil ser exemplo. E exemplo, meu amigo, todo mundo vem e taca ali um prumo, uma régua. É difícil.
Às vezes Deus cobra de nós solidão. Às vezes você tem amigos, pessoas que estão perto, que são maravilhosas. Mas quando você fala do nome de Jesus, essas pessoas te largam, te abandonam, te deixam. E vale a pena isso, pastor, eu perder minhas amizades aqui na terra? Se eles não amarem ou não gostarem do seu melhor amigo, que é Jesus, aí vale a pena. Por quê? Porque eu prefiro ser amigo de Jesus. Você pode passar por solidão aqui nessa terra, mas Jesus nunca te deixará só. Você pode passar solidão de pessoas que não servem a Deus no trabalho, que antes iam na tua casa. Eu já ouvi, pastor Raul, de pelo menos uns 5 casais aqui da igreja de Namur, de Bruxelas, e já ouvi de vários casais falando assim: pastor, antigamente a minha casa era lotada de gente, antigamente era cerveja, era churrasco, era sertanejo, estava em Mateus e Calão, aquela miséria toda, e era lotado de gente, muito amigo, muita gente. Agora ninguém vem, a casa está sozinho, mas se dobrar o joelho, o milagre acontece. Se chamar Jesus, chega. Pode perder amigo nessa terra, mas o Senhor estará contigo. Primeira dor que ele nos leva é a solidão. É às vezes a gente olhar para o lado e não ver ninguém. Porque no chamado a gente tem que ser dependente dele, não dos outros. Glória a Deus. Tem hora que a gente está no meio do deserto, você olha para um lado, para o outro, você fala: meu Deus. E aí, é só eu mesmo? Deus fala: não, eu estou com você. Ah, eu vou dar aleluia, eu estou te avisando. Deus traz Jeremias para uma solidão. Só que é o seguinte: ninguém tem tanta intimidade com Deus de Israel como esse Jeremias. Eu já quero te animar um pouquinho. Que tudo aquilo que Deus te cobrar, vou falar a segunda vez, tudo aquilo que Deus te cobrar, a terceira, tudo aquilo que Deus te pedir, te cobrar, não fica de graça. Alguma coisa Ele vai fazer muito grande na sua vida. Quando você vê uma pessoa que Deus fala assim: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, e a gente dobra o joelho e fala: Senhor, eu quero ter uma conversa séria contigo. Por que todo mundo do meu lado pode fazer e só eu que só fica, não vai, não faz, não sei o quê? Por que o Senhor não cobra isso dos outros? Eles não vão ser igual a você, por isso você não pode ser igual a eles. Eu quero te usar diferente. Quanto mais Deus te cobra, mais Ele te dá. Quer ter uma unção diferenciada? Quer ter graça na sua vida? Você vai sentir dores que os outros não sentem. Você quer ser usado por Deus? Ganhar almas, levantar paralíticos, aquela coisa. Quer ser usado por Deus? Quanto mais Deus te usa, mais Ele te cobra. Dores aparecem. Ah, pastor, então não vale a pena ser só o membro de banco? Para mim, membro de banco é metal, carpete, linha. Você é membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Aí, Aleluia. não vale a pena então eu ficar quieto aqui, não só entro, levanto, saio, entro, levanto, saio. O meu dom ministerial ser esquentador de cadeira. Eu não sei você, Glória a Deus. mas se eu estivesse no meio dos 12, eu ia fazer a mesma coisa que João. Ah, eu ia colocar minha cabeça no coração do mestre. Ah, não, te ouvir tá pouco, mestre. Eu quero ouvir a batida do teu coração. Se eu estou aqui dentro, irmão, tu já não está no mundo. Glória a Deus ou não? Amém? Tu já não está no mundo. Tu já não está nessa vida bandida lá fora. Tu já está aqui dentro. Pra que ficar com um pezinho na água? Eu quero é dar de ponta. Eu já estou aqui dentro. Já não vivo em pecado. Já não estou fazendo o que eu fazia antes. Vou ficar aqui meia boca. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu quero mais de Deus na minha vida. Intimidade, unção e graça. Eu quero te dizer que nessa noite Deus está aqui para se revelar. Quantos querem conhecer mais a presença dEle? Se é para se entregar, se entrega logo. Entrega tudo. Se entrega por completo. Mas você não está falando que eu vou passar coisas que os outros não passam? É, mas tem o bônus. Vai viver o que ninguém vive. Vai receber de Deus o que ninguém recebe. As pessoas vão chegar a você e depois do culto vão falar assim: como é que vive isso aí? Como é que recebe isso aí? Aí vai você falando: ó, prepara, porque Deus vai te cobrar algumas coisas aí.
Mas quanto mais Ele te cobra, mais perto de você Ele chega. Deus cobra Jeremias, ou a dor, a primeira dor que Jeremias sente no seu ministério é solidão. A segunda dor que ele sente é perseguição falada. Aquela famosa língua de chicote. E isso Jeremias fala algumas vezes. Por exemplo, Jeremias 11, versículo 18 ao 21. Os homens de Anatote, na terra deles, se reúnem e falam assim: olha, nós queremos proibir você de profetizar, e se você não parar, nós estamos te ameaçando que nós vamos te matar. Perseguição falada. Jeremias 15, versículo 10. E Jeremias diz assim: ai de mim, ai da minha mãe que me deu a luz, porque todos estão me amaldiçoando. Perseguição falada. Jeremias 18, 18. Sacerdotes, sábios e profetas se reúnem, e eles falam assim: vamos se reunir para trazer Jeremias aqui, e nós vamos começar a falar contra ele, ferir Jeremias com palavras, e tudo aquilo que ele falar nós vamos ignorar e não vamos ouvir. Jeremias capítulo 20, versículo 7, versículo 8. Jeremias fala com Deus: todos os dias, por onde eu passo, as pessoas zombam de mim, riem de mim, escarnecem de mim. Perseguição falada em toda a cidade. Jeremias 26, do 7 ao 11. Pedem a morte de Jeremias. Eles fazem lá um tipo de um BO, de um tribunal, e falam assim: nós queremos pedir que Jeremias morra, porque ele está profetizando contra a cidade. Então nós queremos pedir a morte de Jeremias. Perseguição falada. Jeremias 28, 10 e 11. Ananias vê Jeremias com um jugo, que Deus mandou ele colocar um jugo. Ananias chega, quebra o jugo, joga o jugo no chão, inventa uma profecia, desmoraliza, desmente, contradiz Jeremias. Perseguição falada. Se tem uma coisa que essa daqui com certeza você vai passar, é perseguição com palavras. São palavras que te ferem. E se você quer ter um chamado de Deus, quem quer ter um chamado de Deus? Se você quer ter um chamado de Deus, começa a guardar o teu coração e teu ouvido, porque tu vai ouvir muita abobrinha, tu vai ouvir muita acusação, tu vai ouvir muita palavra atravessada. Hoje eu estou aqui, né? Estou quase chegando no meu peso, né? Mas eu ouvi em Bruxelas, de obreiros da nossa igreja. Chamei alguns para vir aqui, pastor, mas eles falaram que não vem porque o senhor é gordo. Você já não quer estar gordo, porque ninguém acorda e fala assim: que lindo, 150 quilos. Tu já está com o emocional daquele jeito, porque pastoreiro, vocês sabem que não é fácil. Aí o cara tem um desconto, porque crente é aquela história, né? Não bebe, não fuma mais, come, que é uma beleza. Se o emocional ficar mal, você desconta onde? Comida. A perseguição falada vem para te ferir, para te deixar mal. Você vai ouvir críticas, e às vezes nem é crítica construtiva, é só para te arrebentar mesmo. Você vai ouvir palavras que às vezes você vai sair do ambiente, vai entrar para dentro do quarto e vai falar: meu Deus, sou nada, eu vou parar. Se você não tiver com o teu coração guardado, você vai querer parar de fazer a obra. Mas não se esqueça do capítulo 1, Jeremias. Ele te conheceu no ventre da tua mãe. Ele te nomeou, te separou. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Quem contou, logicamente, foi minha mãe. Minha mãe falou: eu já fui em alguns cultos que as pessoas colocavam a mão na minha barriga e falavam assim: eu escolhi desde o ventre esse que está aí dentro. Eu estou dizendo que vai ter perseguição falada contra a tua vida, vai. Porque toda árvore que tem fruto recebe pedrada. Se estão te perseguindo, é porque algum fruto você está produzindo. Se estão se levantando contra, é porque Deus está na tua vida. Não temas, Jeremias, aqueles que se levantarão, eu te protegerei. Você vai ouvir palavras boas e ruins, pedradas, que a gente tentando fazer o melhor. Jeremias, tudo que ele está fazendo é entregar as palavras que Deus mandava. E você viu o texto que eu falei aqui, que ele andando na rua, as pessoas iam amaldiçoando ele. Está preparado para isso? Você está preparado para esse nível psicológico de você estar andando na rua, as pessoas te amaldiçoando?
Ele fala assim: aonde eu chego? Você já imaginou a cena? Não, porque às vezes a gente lê o versículo aqui, você não capita. Então liga aí o CPU, olha para cá. Jeremias chega no ambiente, já viu? Tem uma rodinha aqui, 4 conversando. Quando Jeremias ia passando, começava profetinha, zombando. É bom ser zombado, irmão? Não, tem alguém aqui na igreja? É bom ser zombado? É legal ser zombado? Jeremias está dobrando o joelho e está falando assim: por quê? Aonde eu vou tem zombaria com meu nome. Você sabia que depois de Jó, Jeremias foi o único que amaldiçoou o dia que nasceu? Da mesma forma que Jó. Ele fala assim: eu poderia ter morrido vendo minha mãe, eu só nasci para sofrer. É engraçado que Deus deixa a gente desabafar. Deus deixa a gente desabafar, mas depois ele fala assim: não, tinha um propósito você nascer. Eu estou dizendo para você que nessa noite que você tem que guardar os seus ouvidos e guardar o seu coração. Não seja um crente dodói, se revista da armadura de Deus. Vão se levantar, vão falar, vai vir crítica, vai vir problema. Às vezes é de gente de longe, às vezes é de gente de perto, às vezes é de irmão, às vezes é de pessoa da família. Vão se levantar palavras negativas. Pastor Alberto orou para mim aqui, falou sobre imigrante. Tem gente que vai ligar da sua família, vai te chamar de louco, de doido. Você não tem responsabilidade, você não abriu as planilhas e fez os cálculos. O que você está fazendo? Vai ter palavra para te gerar dúvida, para te gerar medo, mas não escute o que o homem fala. Continue escutando a voz de Deus que fala contigo: eu te guardarei, Jeremias. Eu sinto Deus aqui. Tem mais alguém que sente Deus aí ou não? Deus permite essas pessoas falarem contra você. Deus permite essa situação acontecer. Deus permite o fofoqueiro falar. Uma vez eu falei um negócio, hoje até com o pastor Raul. Você já notou? Você já notou? Que na história de Jó, o único super-homem é o fofoqueiro. Não morre por nada, aquela miséria. Chega o sujeito e fala assim: roubaram o gado inteiro, mas eu sobrevivi. Onde você estava? Onde você estava? Ó, vieram e mataram os teus servos todos, mas eu... Chegava e falava assim: ó, caiu um fogo do céu, matou tuas ovelhas, tudo, mas em mim não caiu. Chegou o outro e falou assim: Jó, sobrou um vento na casa, caiu o telhado, matou teus filhos, todo mundo morreu. Fofoqueiro é mortal. E por que Deus deixa o fofoqueiro vivo? Eu uso a lógica da história de Lázaro, né? Por que Jesus demorou 4 dias? Para dar tempo do fofoqueiro vai avisar todo mundo. Ó, tá sabendo a última aí? Tá sabendo a última aí? Amigo, diz que é amigo de Jesus, ó. Cadê o amigo dele? Diz que ressuscita morto, faz aquele negócio lá, mas o amigo vinha aí na casa dele comer lá do almoço de Maria, de Marta. Falava que Maria cozinhava bem, apesar que eu acho que era Marta, né? Marta cozinhava bem e tudo mais. E diz que é amigo. Aí foi rodando um assunto que até o fofoqueiro Deus usa. Glória a Deus, aleluia. Depois que o assunto correu bem, chega Jesus. Só nessa andada aqui já foi 2 aleluia. Não foi, né? Não vou voltar também não. Chega Jesus, conversa com Maria, conversa com Marta, assim: tá enterrado onde? Por quê? Você quer acender uma vela? Não. Não, vamos lá. Não, você quer prestar as condolências? Você não está entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos lá! Jesus não está te perguntando o que queres, o teu problema, para ele se condoer com você. Ele pode resolver. Tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Ele faz. Onde está o morto? Vamos lá, subir. Chegou lá, falou: é nessa pedra aí. Foi, então tira a pedra. Mas o Senhor está fedendo e para que tirar a pedra? Tira a pedra. Mas por que nós? A pedra vocês dão conta. Agora o que eu vou fazer só eu faço. Aleluia. O problema é que tu não quer nem tirar a pedra, né, campeão? Tira a pedra, Jeová. Não, tira você. Tu dá conta de tirar a pedra. Faça o que você dá conta. E Jesus está lá para fazer só o que ele faz.
Tirou a pedra. Quem que você acha que estava na multidão? Os fofoqueiros. A rede social da época. Jesus chama Lázaro. Tá todo mundo falando assim, nossa, que falta de respeito. Não tem respeito com a família lutada. Até quando eles olharam, viu Lázaro todo enfaixado. Deus me defenda, é Lázaro. Ele falou assim, agora eu fiz o que só eu consigo fazer. Agora voltam vocês. Vai lá desatar eles. Glória a Deus. Aleluia. Quem levou a conversa que estava morto e era amigo e o amigo abandonou, tem que voltar o caminho falando assim, Eita, glória! Essa cena aqui, ó, é impagável, é impagável. Quando a pessoa volta e fala assim, pois é, né? Rapaz, tá. Isso quando não é a pessoa que ouviu a fofoca, fala assim, e Lázaro? Aí o cara não quer nem tocar no assunto, ele fala, diz que o amigo que você falou que abandonou chegou no quarto dia. Ele chegou lá e disse que mandou tirar a pedra. Ele falou, eu vi. E disse que agora ele está lá na casa de Marta comendo, almoçando de novo. Ele falou assim, mas você falou que o amigo tinha desprezado ele, abandonado, esquecido. Então, pelo visto, nem a morte nos separará do amor de Cristo. Guarde o seu coração de palavras, porque vão falar. E se você deixar as palavras descer para o seu coração, não tem chamado, não tem ministério. Se na primeira vez que você abrir a boca para cantar, você cantar, desafinar, aí vem as palavras, aí você fala, nunca mais eu pego esse microfone. Quem parou o teu ministério não foi o diabo, foi você. Pare de escutar. Escute o que Deus está te dizendo, te prometendo, te falando, os planos dele na sua vida. Mas eu fui pregar, gaguejei, o pessoal chegou no final e falou assim, ruim, hoje foi ruim. Nunca mais eu prego. Continue que aquele que começou a boa obra vai terminar a boa obra que começou na sua vida. Continue. Pare de ouvir palavras que vêm contra a sua história, que vão se levantar, mas não vão prevalecer. Vão vir, vão te chamar de louco, mas o Senhor será fiel contigo, com a tua vida, com a tua história. Essa dor, essa dificuldade não vai paralisar o chamado de Deus na sua vida. A dor das palavras é uma dor que Jeremias teve que viver quase o seu ministério praticamente todo. Jeremias não tinha apoio de ninguém. Jeremias não tinha ninguém que falava assim, cara, Deus é contigo, Deus te usa demais. Não tinha ninguém. E é sempre quando a gente não está bem que chega uma palavra ruim, você já notou? É o dia que você já não está meio bom. Você já está meio para baixo, já está meio triste. Aí o sujeito está lá no Brasil, na baixa da égua. Ele arruma o teu WhatsApp e manda uma palavra ruim só para te acertar. Não deixa te acertar. Você tem um propósito, um chamado, um foco, um norte. Não deixa te acertar, só desce pro teu coração se você deixar. Repreende no nome de Jesus. Fala assim, olha, que Deus te abençoe, mas eu vou continuar aqui no centro da vontade de Deus. Outra dor do ministério de Jeremias, essa daqui para mim é uma das piores. Jeremias capítulo 16, versículo 1 e 2. Deus fala com Jeremias assim: você não vai casar e você não vai ter filhos. É a única pessoa na Bíblia que Deus proibiu de ter família. Isso é doído, porque na cultura judaica você era próspero se tivesse fecundidade. Você era uma boa pessoa se você tivesse uma grande família. Se você tivesse filho homem, nossa, Deus te amava e te visitou. Deus vira para Jeremias e fala assim: você não vai casar. Eu não sei se Jeremias um dia já estava de olho em alguém, mas naquele dia que Deus falou isso, ele falou sério. Então, imagine você não ter uma companheira do seu lado. É um preço alto.
O chamado tem hora que vai te cobrar alto. O pior não é só o não casar. Ele não ter filhos é como se Deus falasse assim: você não vai ter descendência. A sua história morre com você, Jeremias. Dói. Isso é doído. Um dia desse eu estava vendo um vídeo do Whindersson Nunes, que é aquele comediante, você sabe quem que é. E ele estava dando uma entrevista pro cara, o cara falou assim: o que você quer conquistar que você não conquistou? Um milionário, bem chato. Ele falou assim: eu quero ter um filho de novo. Que a sensação que eu senti quando eu peguei é única. E é loucura mesmo. O dia que eu entrei no hospital e peguei a Débora aqui no meu braço, coloquei a cabeça dela aqui, o corpo no meu braço, e eu olhei, é uma sensação que não dá para explicar. Porque parte de você vive ali. Parte de mim vive nela. É o jeito de continuarmos mesmo depois de mortos, são nossos filhos. Mas Deus vira para Jeremias e fala assim: você não vai casar. Você não vai ter ninguém do seu lado. E você não vai ter filhos. Aquela cena de chegar no final da tarde em casa, as crianças correndo e a mulher com um pratinho de comida, não é para você. Eu estou te falando isso porque às vezes a gente tem uma visão do chamado de Deus muito superficial. E se eu não te preparar, você não fica maduro. E se você não for maduro, você não aguenta a pancada. Nós temos que ser maduros. O chamado vai nos cobrar e também vai nos retribuir. Deus continua sempre sendo fiel. Deus continua sempre estando do nosso lado. Se Ele te pediu algo grande, sim, Ele vai colocar algo grande na sua vida. Esse preço de Jeremias, ele só aparece em Jeremias 16. Jeremias não retruca, não toca no assunto de novo, não vai para lugar nenhum. Ele escuta de Deus e obedece calado. Talvez esse cenário é um cenário diferente para você, né? Porque nós somos criados em igreja que você escrevia no papelzinho o pedido da vitória. Marcava com X o quadradinho daquilo que você queria. Isso tinha na igreja que eu cresci. Era um papelzinho assim com os quadradinhos e você marcava. Ai, vícios, não sei o que, sentimental, não sei o que. Você levava e colocava lá em algum lugar, enterrado no monte. Sabe Deus o que ele fazia com aquele papel? Talvez você está acostumado com o evangelho que só te dá e nunca te cobra nada. Talvez você está acostumado com o evangelho que Deus não te peça nada, só te deu o que você quer. E isso não é evangelho, me desculpe, isso é a história do Aladim que tem um anjo da lâmpada que você esfrega e tem 3 desejos. Deus não é gênio, não é azul e não está em lâmpada para te conceder 3 desejos. Ele é soberano, Senhor. Quando Ele te chama, Ele vai te cobrar situações, mas Ele é sempre fiel. Até aqui a perseguição é externa, mas daqui para frente agora a dor vai ser pior, porque daqui então só estão falando, mas agora a quarta é o momento que Jeremias começa a apanhar. A Bíblia fala em Jeremias que Jeremias 19, Deus fala assim: pega um vaso, vai para frente do templo, quebra o vaso. E você fala que eu vou fazer isso com a nação, na frente do templo. Tá bom. Aí ele pega o vaso, olha aqui para minha pupila. Ele pega o vaso, vai para frente do templo e quebra o vaso. Assim o Senhor fará com vós, se não se arrependerem. Aí ele acaba de entregar a profecia. Fez o que Deus mandou. Estava lá na casa dele tranquilo, fez o que Deus mandou. Tinha um sacerdote lá que ficou irado, porque ele apontou para o templo, foi uma blasfêmia. Ele mandou os oficiais ir lá pegar Jeremias, deram uma coça em Jeremias, espancaram, açoitaram, chicotearam. Aí ele falou assim: agora pegue ele, prenda no tronco. Prenderam Jeremias no tronco, deixou de um dia para o outro ele no tronco, com as costas tudo feridas, tudo espancado, cheio de dor, preso no tronco. É nessa hora que Jeremias fala assim: o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou. Ele acaba de entregar uma palavra, ele leva uma coça. Ele fala: nunca mais eu vou falar no seu nome. É o ápice do sofrimento. Nunca mais eu vou falar no nome do Senhor. Para mim, chega. Aí ele solta a sequência do versículo que é: mas quando eu disse isso, ardeu nos meus ossos. A Bíblia diz que Deus forma os ossos no ventre e na terra.
Eu estou dizendo para você que quando Jeremias tentou parar, o Deus que já o conhecia, o Deus que o formou, queimou nos ossos dele com o chamado dele. Não é que nós estamos aqui, nós somos super-homens. Não tem essa ideia. Tem gente que acha que pastor, pregador, é super-homem, é intocável. Vem com uma imagem de outras religiões e pensa assim, não, aquilo é pessoa perfeita. Isso aí, pelo amor, não tem nem criptonita que pega a pessoa. Isso aí é sensacional. Isso aí aguenta qualquer pancada. Eu estou dizendo para você que não é que nós somos fortes demais, por isso fazemos a obra de Deus. Não é porque é pastor Raul, é pastor Alberto, é pastor Ari, não, as pastoras, e não, nós somos fortes demais, diferentes, acima da média. Não! Tem muita situação que a gente quer parar toda hora. Tem muita hora que a gente dobra, não precisa nem ficar amarrado no tronco. A gente fala, para mim, Senhor, já deu. Não quero mais, não vou mais, não falo mais, não canto mais, não profetizo mais. Para mim já deu. Só que a gente fala com a boca, mas o osso pega fogo. Aí, o osso entra em chamas. Talvez você que nunca sentiu isso não sabe o que eu estou falando, mas se você tem chamado e está ouvindo isso aí, você fala, pior que é. Não é que a gente não quer parar, é que o chamado é mais forte do que a gente. Tanto é que Jeremias continua o texto falando assim, eu até queria parar, mas o Senhor é mais forte do que eu, então vou continuar. A maioria das vezes você canta precisando ouvir um louvor. A maioria das vezes você prega precisando ouvir uma pregação. Domingo passado aqui eu preguei sobre Ezequiel. Ninguém sabe, porque eu cheguei aqui rindo, alegre, brincando com todo mundo, tomando café, preguei. Mas antes do culto, fui humilhado. Sabe o que é humilhado? De juntar 4 pessoas aqui, mas arrebentar com a sua vida. E eu quieto. Acabou, eu falei, igual o Rock Balboa quando terminava a luta, tô lixado. Eu, tá bom, não, tá bom. Aí eu fui, ainda pedi perdão, porque o tal do crente é assim, cara. O Espírito Santo eu te amo, Espírito Santo. Você tá no meio da pancadaria, apanhando de todo lado, o Espírito Santo fala assim, pede perdão. Eu não acredito. Aí no final você vai vir e fala assim, me perdoem. Sim, amém, tudo bem, cara. Mas olha lá. Bom, voltei, entrei no carro. Quando eu sentei lá da Michelle, eu falei, o que estava acontecendo? Que só falava de um lado e eu ser calado no outro. Falei, me dá pelo menos uns 10 minutos. Uns 10 minutos, porque antes de eu te contar, eu preciso conversar com alguém. Meu Deus. Aí eu fui dando a queixa ao meu delegado. Eu fui dar a queixa na minha delegacia. É nessas horas que eu entendo o peso de Jeremias. Talvez quando ele foi livre do tronco e voltou para casa, foi a hora que ele orou e falou assim, eu não quero mais para mim. Isso aqui, eu te obedeço, apanho. Eu te obedeço, só levo para mim. Mas o chamado de Deus queima em nós. E você sabe aonde que a conta fecha? É quando você faz um apelo, uma alma se converte. Sabe onde que a conta fecha? É quando alguém é liberto das drogas e vem aqui pregar o evangelho. Você sabe onde que a conta fecha? É quando você vê uma criança que vira adolescente, vira jovem, depois vira pregador da palavra e fala assim, eu te vi pregar e por causa de você eu disse, Deus, me usa também. Às vezes a conta fecha, meu irmão, quando você está lá no ápice, lá no clímax, você fala, Deus, para mim já deu. Aí você recebe também, do mesmo jeito que chega uma mensagem ruim, às vezes chega uma mensagem boa. A pessoa vem e fala assim, como é que você está? Eu estou orando por você. Um dia desse eu coloquei uns vídeos aí no Instagram, aí viu o pessoal comentando, o pessoal da minha cidade. E o pessoal falou assim, nós estamos te procurando aqui já tem um tempo. Que bom que você está aí fazendo a obra de Deus. Tem uma igreja aqui orando pela sua vida. Eu falei, é muito bom quando alguém vem, comenta, manda uma mensagem e fala assim, olha, eu ainda prego o evangelho porque eu lembro aquela mensagem de 15 anos atrás que você ministrou. Eu estou dizendo que tem as dificuldades, mas os seus frutos permanecerão. As pessoas serão impactadas por eles.
Jeremias passa mais uma dor, que é a dor da calúnia. Quem aqui nunca foi caluniado? A dor da calúnia que Jeremias passa é quando ele está diante do reino e ele profetiza no palácio que é para o pessoal se render à Babilônia. Se rendam, é melhor. É isso que Deus manda. Logicamente ninguém estava aceitando essa ordem. Como eu disse, ninguém quer levar a mensagem do menor, todo mundo quer levar a mensagem do eis que estou contigo. Ele falou: se rendam com Babilônia, porque Deus vai usar a Babilônia para punir vocês. Quem que quer ouvir isso? Quem quer ouvir uma profecia dessa? Ele vai estar repreendido. É assim, está amarrado. Ele vira, entrega, sai, ele vai em Anatote buscar uma herança. Ele vai lá na terra dele em Anatote, pega a herança, volta com a herança. Quando ele voltou, o guarda olhou e falou assim: traidor! Ele olhou: quê? Traidor! Você está coliado com os caldeus e foi buscar o pagamento. Ele falou: lógico que não, eu fui em Anatote, pegou uma herança. Traidor, fique quieto. Pegaram Jeremias preso, levaram para o palácio e falaram assim: olha aí, pegamos ele em traição, estão com os caldeus. O povo já estava a pé da vida com Jeremias. Quando viu o dinheiro, falou: é verdade. É por isso, né, Jeremias, que você está mandando a gente se render com Babilônia. É que você está coliado, levando o pagamento deles. E ele: não é nada disso, nunca que eu ia me envolver com eles. Eu fui a Anatote pegar minha herança. Não, conversa. Pegam ele, açoitam ele, batem nele e jogam ele numa prisão. Era a casa de Jonatas, o escriba, que foi transformado em calabouço. Mas para não passar batido aqui, eu posso comentar alguma coisa sobre herança? Posso? Posso ou não? Não? Porque senão você fica essa carinha. Pode comentar uma coisa sobre herança? Satanás não vai pegar a tua herança, Jeremias. Eu estou dizendo que Acabe está de olho na vinha de Nabote. Mas continue firme no Senhor, porque Satanás não vai tocar na tua herança, no que é teu. Eu estou dizendo para você que Satanás está querendo pegar a nossa herança. Você notou que o filho pródigo, quando vai para longe da casa do pai, quando o filho tem herança, todo mundo está perto. Quando a herança acaba, todo mundo abandona. Porque Satanás não quer te tirar da igreja, ele quer tirar o que do pai tem em você, a herança. Se Satanás tirar o que há de Deus na tua vida, ele te abandona. Você pode ver isso. Ele luta para desviar alguém da igreja, desvia, joga. Aí quando a pessoa não tem mais nada, Satanás solta, vai ficar caído em calçada, babando, para dormir, cachorro de manhã mesmo. Satanás, depois que ele tira tudo que há do pai em você, ele te abandona, ele te larga. Ele fala: pronto, já fiz o que eu queria. Mas a boa notícia é que o pai está aqui nessa noite para te dar uma nova herança, se você perdeu. E se você não perdeu e tem herança, Satanás não vai tocar na herança que Deus te deu. Eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai guardar a tua vida. Ninguém vai roubar a nossa herança. Ninguém vai roubar o que Deus colocou na nossa história. O que há do Pai em você está guardado pela presença dele. Satanás não toca, não rouba, não tira e não migra. Quem recebe essa palavra, reage aí, por gentileza. Jeremias é lançado nesse calabouço. E eu quero chamar a sua atenção, porque eu já estou chegando no final. Eu quero chamar a sua atenção que ele é jogado nesse calabouço por causa de uma calúnia. Lembra da história de José? Quem tem chamado paga preço. E é engraçado que José a mesma coisa. Era interessante, o cara começava a melhorar, Deus ia melhorando ele, vinha uma calúnia. O negócio ia melhorando toda hora. E ele está sendo fiel, fiel, fiel. Você não vê José indo no templo do Deus Ra para dar um aleluia, não sei nem se é aleluia, né? Daí no templo do Deus Ra para jogar um movimento com a mão para fazer média com o Egito. Servo de Deus, não precisa fazer média com esse mundo. É a tua luz que vai brilhar, é o teu sol que vai brilhar. Nós somos chamados para influenciar. Umas conversas, de vez em quando eu escuto umas conversas, eu falo: não, e tal. Você não precisa se misturar. Daniel não ganhou gente em Babilônia porque ele comeu do manjar. Ele fez a diferença porque não comeu.
Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim: vamos dobrar o joelho, né? Porque tem que ter sabedoria para a gente não chocar ninguém. Não, eles continuaram de pé. De pé eles continuaram, de pé eles continuaram, de pé eles ficaram, de pé foi jogado dentro da fornalha, e de pé o rei olhou e falou assim: eu vejo 3 homens em pé, mas o quarto que está lá parece o Filho de Deus. É de pé. Diga para quem está do seu lado: continue firme, continue de pé. Não, mas fala brigando, tem que ser igual dando bronca em criança. Fica firme, fica firme, continue de pé, continue firme no Senhor. Não abra mão daquilo que Deus colocou na tua vida, da tua comunhão com Deus. Não abra limites e concessões para o inferno. É no jeito que você está na presença de Deus que a tua casa vai ser salva, que os teus amigos vão ser salvos. Continue firme. Ó Jeremias, ele é lançado, quem me ouve diga amém. Ele é lançado nesse calabouço. Eu estou falando de calabouço, cela, cisterna não, calabouço. É lugar subterrâneo. Os estudiosos dizem que é lugar subterrâneo. Lugar subterrâneo é úmido, frio. O calabouço que estou me referindo era uma prisão terrível. Jeremias ia ser punido severamente por causa de uma calúnia. O texto diz que ele fica lá muitos dias. Alguns biblicistas, que eu fui dar uma garimpada, alguns biblicistas falam que poderia ter chegado a meses que ele ficou naquele lugar. Dependendo do tempo que fica, se passar mais um pouquinho, pega uma tuberculose e morre, porque é úmido o lugar. Meses naquele lugar, meses. A Bíblia diz que meses depois, eu vou chegar num ponto aqui, se você não der aleluia, eu vou ir. Meses depois, ele está lá no calabouço, jogado. Meses depois, o rei, tem um nome do sujeito, deixa eu ver o nome do sujeito, acho que é Zedequias, acertei. Zedequias vem, e preocupado com a situação de Jerusalém, fala assim: traz Jeremias aqui no arco da guarda. Aí eles vão lá no calabouço. Você acha que tinha camareira no calabouço? A roupa que ele entrou, ele está até hoje. Você acha que tinha banho com sais de banho? Ele está sujo. Você acha que a alimentação lá, pastor Arne, era o quê? 3 vezes ao dia, com uma nutricionista, tá? É calabouço. Jeremias ficou meses, aí está magro, olho fundo, bochecha chupada. Tinha cabeleireiro no calabouço, cabelo grande, barba grande, fraco. Eu imagino que o guarda vem chegando, ele vem se empolerando, fraco. Quando Jeremias chega, Zedequias fala: você tem alguma mensagem de Deus? Ele fala: tem. Aleluia! Glória! Aleluia! Aí o rei fala assim: e qual é? Ele falou assim: a mesma. As provas não podem mudar a mensagem. Eu sinto Deus aqui. As perseguições não podem mudar a mensagem. As lutas não podem mudar a mensagem. Os levantes do inferno não podem mudar a tua mensagem. As calúnias, as dores e as feridas não podem mudar a tua mensagem. Jeremias está mais magro, está fraco, está fedido, mas está dizendo: mas a mensagem continua a mesma. Você quer ser usado por Deus aqui? Você quer ser usado por Deus ou não? Então agora eu quero que você aponta para alguém e fale assim: não mude a sua mensagem. Não mude a sua mensagem. Vira para quem está atrás, fala assim: não muda a mensagem. Não muda a mensagem. Cutuca quem está na frente: não muda a mensagem. Teve uma época que a igreja de Nagu ficou meio vazia. Pegou uns 2, 3 cultos aqui: Pedro, Tiago, João e Jesus no barco. Ficou meio vazia. Aí a gente conversa e o pessoal falava assim: pastor, porque o pessoal não quer ouvir essas verdades. O pessoal está acostumado com aquele evangelho mesmo ali e tal. Não, lógico, ninguém está falando para mim mudar a mensagem. Eu só estou falando que, pois é, o pessoal quer só coisa fácil. Eu falei: pois é, mas vai dar certo. É nessas horas que Deus te testa. É nessas horas que Deus testa Jeremias. Se para sair do calabouço ele vai falar assim: não, agora é só vitória.
me tira dali. Jeremias olha no rei e fala assim, a mesma palavra, a Babilônia vai destruir Jerusalém. Glória a Deus. Não mude a mensagem que Deus te deu. Seja fiel àquilo que Deus está te dizendo. Pode vir luta, perseguição, calabouço, problema, continua com a mesma mensagem. Essa dor ou essas dores acontecem. E o ápice, você notou que as dores foram crescendo? Agora o cara já foi em calabouço, que morre, não morre. A última, que é o ápice, é quando ele mais uma vez entrega a mesma mensagem. E ele está preso agora no ato da guarda. Depois dessa ele ficou no ato da guarda, um lugar mais tranquilo. Mas quando ele mais uma vez entrega a mesma palavra, os príncipes pegam ele e jogam numa cisterna. Quem me ouve? Joga numa cisterna. Já viu cisterna d'água? Era em forma de um sino. Eles ficam irados que Jeremias falou de novo a mesma mensagem. Aí eles pegaram e jogaram Jeremias dentro da cisterna. Jogaram, desceram por cordas. Eu já quero te perguntar, qual corda você anda segurando? Porque a minha Bíblia fala que para salvar Paulo em Damasco, os irmãos colocaram ele dentro de um cesto e desceram em cordas para salvar. Tem um segurador de corda que está salvando vidas, mas tem um segurador de corda que está jogando profeta na cisterna. Eu não quero ser um segurador de corda que está matando os outros. Eu quero estar gente falando assim, pode ir, Paulo, que nós estamos te dando resistência aqui. Pode ir que nós estamos te dando cobertura. Pode ir que nós estamos aqui orando pela sua vida. Pode ir que tem gente aqui te ajudando. Você não está só, Paulo. Deus levantará seguradores de cordas que são bênção. Bênção. Volta para a cisterna. Quando desceu, não tinha água na cisterna. Não tinha o quê? Não tinha o quê? Mas era para ter água. Cisterna tem que ter água. E eles guardavam água lá de maio até outubro. Segundo os estudiosos, Jeremias foi jogado no final de julho. Era para ter água, mas não tinha? Tinha lama. Quando desceu Jeremias lá, ele ficou atolado na lama. É aí que eu te digo, a lama já é ruim, mas não reclama da lama, porque a lama já é livramento. Se fosse água, você morria afogado. Tem gente que está passando por lutas e fala assim, como eu estou passando isso? Já é o livramento. Se fosse passar do outro lado, ia ser pior. Tem coisa que você está pensando que Deus te abandonou e Ele está te protegendo. Ele está te livrando, Ele está te guardando. Reclama da lama não, já é livramento na sua vida. Bati o meu carro, era para morrer, Deus te livrou, só quebrou o carro. Reclama da lama não, em tudo dá graças. Jeremias cai na lama e fica lá, atolado. Eu fico imaginando o que passa na cabeça dele, né? Ele olhando para aquela janelinha da cisterna, falando, de novo, hein, pai? É difícil, de novo. Eu entrego o Senhor, manda aqui onde eu estou agora, quando não tem nem como mexer. Só que Deus já está preparando o escape. Ah, de novo, Deus já está preparando o escape. Boa terceira, Deus já está preparando o escape. Você pensa que Deus está em silêncio, mas o céu está trabalhando ao seu favor. A Bíblia diz que um oficial, pastor Raul, etíope, chamado Ebed-Meleque, chega diante do rei e fala assim, rei, o negócio é o seguinte, cidade está em fome, não tem pão, Jeremias vai morrer naquela cisterna, pelo amor de Deus, você acha certo matar um profeta? Mexeu lá no coração. O negócio já não está bom, você ainda mata um profeta, você segura, hein? A última aí, ó Sodoma, choveu fogo, cuidado. Aí o rei fala assim, então vai lá no calado, junta mais 30 aí, oficial, e tira Jeremias de lá. Ele fala, tudo bem. Ele passa primeiro numa sala do palácio, pega panos e trapos. Pega o quê? Panos e trapos. Eu digo para você que tudo tem uma utilidade no reino de Deus. Talvez jogaram aqueles panos e trapos e falaram assim, isso aqui é lixo. Mas até para o lixo Deus usa para alguma coisa. Não há pequeno na obra de Deus. Todo mundo, Deus tem um projeto, um propósito. Ele pega aquele pano de trapo. Para quê, pastor? Que ele chega lá, amarra a corda nos panos e trapos, faz como se fosse uma almofada. Olha lá para baixo. Lá embaixo está o profeta. Talvez pensando, agora eu morro aqui nesse lugar. Porque todos os lugares que eu li comentários, eles falam que essa cisterna, ninguém jogou Jeremias para ser punido. Aqui era para matar ele. Se ele ficasse um pouquinho mais de tempo lá, ele morria. Inanição, asfixia, tudo podia acontecer naquela cisterna.
Ele está pensando, agora não vai nem demorar muito. Mas Ebed-Meleque chega e lá de cima grita: Jeremias! Aleluia, Deus. Eu intercedi ao rei e eu vim te tirar daqui. Eu não sei se você é bom de aplicação, mas eu vou aplicar para te ajudar. Você pode estar no fundo do poço, mas Ebed-Meleque, que é o Espírito Santo, está intercedendo ao Pai pela tua vida. Eu estou te dizendo que Deus vai te tirar desse lugar nessa noite. Deus vai te tirar desse lugar dessa noite. O Espírito Santo está vindo. Você não está só, o Espírito Santo está vindo para te tirar desse lugar. Talvez é teus filhos, talvez é teu casamento, talvez é tua vida. Não importa o que está na cisterna do lado, o Espírito Santo está intercedendo para te tirar. Jeremias, eu enrolei uns trapos que é para a corda não te machucar. Porque para jogar lá dentro foram machucando o profeta. Mas quando Deus resolve te dar livramento, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Quando o Senhor resolve te livrar, Ele te livra. Amarrado, falou assim: Jeremias, está aí a corda. Pum. Aí ele falou assim: põe embaixo dos braços. Quando eu não tenho força de segurar na corda, Deus coloca ela embaixo dos braços e me puxa. Talvez você está fraco aqui nesse lugar, fraco. Você não se jogar a corda, você não dá conta de segurar para subir. Deus está dizendo: põe só embaixo dos braços que o resto eu faço. Aquela súria, Ebed-Meleque tira Jeremias de lá. Jeremias volta a ficar preso na guarda. E agora eu fecho. Babilônia toma Jerusalém. Quando Babilônia toma Jerusalém, invade, queimam as muralhas, queimam as casas, invadem o templo, queimam o templo. Jeremias está no ato da guarda preso, está o quê? Tem para onde correr, está preso, é prisioneiro. Babilônia sai queimando tudo e Jeremias está olhando. Nossa, agora deu ruim. Vai chegando o oficial de Babilônia, o exército toma o palácio. E eles vão chegando, o soldado vai brigando, eles dão espadada, cai todo mundo. E Jeremias está lá, só olhando aquela espadada, morrendo todo mundo. Ele fala: nossa. Quando tomou, só está Jeremias no lugar. Já viu no filme que assim, os soldados mais rasos abrem assim, aí vem o oficial lá no meio? Quem já viu? Nossa, só você imaginar essa cena. Abriu os soldados, vem um oficial no meio. O nome dele é Gedalias. Gedalias vai chegando e fala assim: qual é o seu nome? Aleluia, Deus. Jeremias. Jeremias pensa: agora vai me matar, né? Dobra o joelho aqui que eu vou cortar a sua cabeça. Qual é o seu nome? Jeremias. O rei Nabucodonosor me deu ordens diretas para te soltar. Fala de novo, que esse tipo de agressão eu não estou acostumado. É o quê? Você não é Jeremias? Sou. O profeta? Sim. Põe as algemas para frente aí. Soldado, tira as algemas dele. E Jeremias? O soldado abre a algema. Jeremias fala: como assim? O senhor não sabe, seu Jeremias? Sei do quê? Em Babilônia todos conhecem você como profeta. Oh, glória! Aleluia! Vocês não são da nossa igreja. Vocês acreditam em outros deuses? Como é que vocês acreditam? O rei Nabucodonosor sabe que o seu Deus falou na sua boca e cumpriu a promessa hoje. Jeremias. Então o rei Nabucodonosor mandou me libertar. Mandou não só te libertar. Ele falou comigo: se ele quiser viver em Babilônia, escolta ele até Babilônia e traz ele aqui para viver aqui. Jeremias: não, para Babilônia eu não vou. Mas vocês querem que eu vou para onde? Jeremias: você é livre agora. Ai. Eu fico imaginando, depois de todas essas dores, Jeremias foi um dos únicos profetas da Bíblia que profetizou e viu quase todas as profecias se cumprir em vida. Porque geralmente eles profetizaram e não via se cumprir. Jeremias profetizou e aconteceu. Eu estou dizendo para você que esse chamado, ele vem com dores,
mas não tem nada igual. Não tem nada parecido. E eu quero orar pela sua vida agora. Levante-se do seu lugar.